Bíblia King James, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí no comentário, aqui está escrito aqui, a expressão evangelho, no grego mais antigo, significa um prêmio conferido a quem levava boas notícias. Com o tempo, essa palavra passou a significar boas novas. Cristo é em si boa notícia para a humanidade e, ao mesmo tempo, é portador das boas novas de salvação. Cada indivíduo precisa ser salvo, liberto do poder do pecado original, do sistema mundial dirigido por Satanás e do inferno eterno. A palavra princípio indica a introdução do Evangelho. O livro de Marcos teria sido o primeiro a ser escrito, servindo como base para Mateus e Lucas, sendo os três conhecidos como sinópticos. Termo de origem grega que significa análise dos fatos a partir de um determinado ponto de vista ou estudo comparativo. A palavra Cristo é um adjetivo de origem grega que significa ungido, em hebraico, Messias. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas foram ungidos, o que confirma sua escolha divina. Filho de Deus tem um sentido amplo no Novo Testamento, mas quando aplicado a Jesus, salienta sua deidade e sua missão. Continuando aqui no versículo 2. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as tuas veredas. Aqui o complemento do versículo 2. Do versículo 3, o número 2. Está escrito, frase muito usada para lembrar ou citar passagens do Antigo Testamento. Marcos faz alusão às profecias de Isaías 43, Malaquias 3:1. Conforme a tradição entre os mestres judaicos, citava-se apenas o nome do profeta maior ou mais antigo. Fica claro no contexto que o Senhor é plenamente identificado com Jesus Cristo no Novo Testamento. E foi assim que chegou João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João é a forma simplificada do nome hebraico, Johané, que significa dom de Jeová. Era parente de Jesus, portanto suas mães eram primas. Seu ministério público teve início por volta de 27 d.C., proclamando a vida iminente do Messias e seu reino. João insistia na urgência do arrependimento. Em grego, significa metanoia, quer dizer mudança radical de pensamento e volta a juízo. Devido à aproximação da vinda do Senhor, a mesma necessidade impreterível dos nossos dias. O ato simbólico de João mergulhar, palavra derivada da expressão grega batismo, as pessoas nas águas, após confissão pública e oral dos pecados, entrou para a história da igreja. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Complemento 4. As roupas e o tipo de alimentação de João revelam sua austeridade e desprendimento dos interesses materiais desse mundo. Seu jeito de vestir-se era típico dos profetas e lembrava Elias, a quem João muito se assemelha. Alimentar-se de gafanhotos era uma prática comum entre as comunidades pobres, especialmente as que viviam a oeste do Mar Morto, entre cujos habitantes, a seita dos essênios, estão os que escreveram e preservaram os rolos do Mar Morto, a mais importante descoberta arqueológica do século XX e que muito ajudou nessa tradução da Bíblia King James. Alguns grupos de beduínos ainda hoje comem gafanhotos tostados e salgados. Marcos capítulo 1, no verso 7. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. João batizava apenas com água, simbolizando a purificação dos pecados reconhecidos e renunciados. Entretanto, Jesus Cristo oferecerá o dom do Espírito e com ele a filiação adotiva e perene de Deus. Em hebraico, Yahvé, nosso Pai. O batismo cristão é muito mais importante que o batismo judaico de prosélitos, dos essênios que batizavam os judeus que entravam para a sua seita, e o praticado por João. Isso porque somente o batismo cristão está implícito o ato simbólico de identificação do pecador restaurado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 9. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Jesus insistiu em ser batizado para endossar a autoridade de João, identificar-se com os pecadores que sinceramente buscavam o perdão de Deus. 2 Coríntios 5:21. Anunciar e confirmar publicamente seu ministério, permitir que João apresentasse ao mundo como o Messias prometido e que ele, Jesus, recebesse a plena unção do Espírito de Deus. A forma de pomba era real e visível, e não apenas uma analogia espiritualizada para descrever romanticamente o fenômeno, pois Lucas ainda é mais preciso usando a expressão em forma corpórea. Esse mesmo fenômeno ocorreu também por ocasião da criação. O próprio Deus fala sobre o amor e a alegria que sente por Jesus, seu filho, e suas palavras relembram. Temos aqui uma visão clara da divindade, doutrina cristã, que só pode ser bem aceita após o verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Sem dúvida, foi o próprio Jesus que relatou aos seus discípulos os detalhes desta batalha histórica. Todos os sinóticos dão ênfase à relação existente entre o batismo e a tentação de Cristo. Jesus, dirigido ou impelido pelo Espírito, foi ativo no seu batismo e passivo na tentação. Por meio do batismo, ele cumpriu toda a justiça e pela tentação, sua justiça foi provada. Antes de iniciar seu ministério de destruir o poder de Satanás nas vidas dos seres humanos, foi necessário que ele vencesse o inimigo no campo de batalha de sua própria vida na terra. A magnitude de toda essa batalha se observa no fato de que os anjos vieram servi-lo. Em menor grau, cada discípulo que é chamado a uma missão desafiadora no reino e impactante no mundo deve estar preparado para semelhante conflito e vitória. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia pregando a todos as boas novas de Deus. Entre a tentação de Jesus e a execução de João Batista, ocorreram os eventos registrados em João 1,19 e 4,54. Os fatos que levaram à prisão estão narrados em Marcos 6, 17 e 20. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra grega metanoia, que significa mudar de mentalidade e voltar ao juízo correto, reflete a expressão hebraica tshub, que frequentemente
cerca de 120 vezes ocorre no Antigo Testamento com a conotação espiritual de retornar a Deus. No contexto de conversão cristã, aponta para uma mudança radical em consequência da fé depositada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Caminhando pela praia no mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Marcos emprega cerca de 50 vezes em seus escritos, como parte do seu estilo, uma palavra grega traduzida de várias maneiras: sem demora, logo, então, assim, em seguida, rapidamente, e outras semelhantes que revelam seu senso de urgência em comunicar o evangelho ao mundo, especialmente aos gentios. Jesus ensina que a vocação do discípulo missionário implica no discipulado. Vinde em minha companhia ou após mim. Em ser capacitado por Cristo, eu vos tornarei. Num esforço pessoal para explicar as boas novas às pessoas, pescadores, e na disposição de colocar as ambições e os interesses seculares em segundo plano, abandonaram as suas redes. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. A sinagoga sempre teve uma importância vital para a comunidade judaica em todo o mundo, desde a sua fundação na época do exílio até os nossos dias. Uma sinagoga podia ser estabelecida em qualquer cidade ou povoado onde houvesse ao menos 10 homens judeus casados, e seu propósito maior era ensinar as Escrituras e adorar a Deus. Era costume, entre os líderes das sinagogas, convidar os mestres visitantes a participarem da adoração e ministrarem a palavra na reunião de sábado, em hebraico Shabat, que significa o dia de descanso. Jesus, assim como Paulo, mais tarde aproveitou essa oportunidade cultural para anunciar as boas notícias do reino de Deus, o Evangelho. Jesus escolheu Cafarnaum, importante centro de comércio e distribuição de peixes, como sede do seu ministério após a rejeição que sofreu em sua terra natal, Nazaré. Os romanos mantinham um centurião na cidade e uma coletoria de impostos. E todos ficavam maravilhados com o ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Marcos dedica boa parte dos seus escritos a salientar o quanto os ensinos e as atitudes de Jesus tocavam os corações das pessoas e as deixavam impressionadas. Sua autoridade provinha direta e absolutamente de Deus, por isso não citava os grandes mestres da lei, como era costume dos rabinos. Mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a ti, sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Com exceção do texto correspondente de Lucas 4,34, o título O Santo de Deus foi usado apenas em João 6,69 e se refere à origem divina de Jesus mais do que o seu messianato, Lucas 1,35. Esse título foi usado pelos demônios com base na crença do ocultismo de que o uso exato do nome de uma pessoa permitia certo controle sobre ela. O homem estava possesso de mais de um demônio, mas apenas o líder deles gritou e falou:
Entretanto, Jesus, em plena autoridade divina, ordena que o demônio fique impedido de expressar-se, literalmente em grego. Essa palavra aqui em grego, que significa seja amordaçado, ou fique imobilizado e com a boca amarrada. Então, o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: o que é isto? Novo ensinamento? E vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhes obedecem. Assim, rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. Jesus e seus discípulos certamente foram almoçar com a família de Pedro, pois a refeição principal do sábado era tradicionalmente servida logo após o encerramento do culto matinal nas sinagogas. A sogra de Simão estava deitada com muita febre e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente deixou e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. O povo aguarda o final do pôr do sol e, consequentemente, o encerramento do sábado para carregar seus enfermos e possessos e os levar à presença de Cristo a fim de serem curados e libertos. Marcos retrata com clareza a perfeita humanidade e divindade de Jesus. Ele sentiu compaixão pelo povo e os curou, mas sabia da sua prioridade, anunciar o reino e a salvação. Soube evitar a publicidade e não permitiu que pessoas nem o inimigo o enganassem com falsa adoração ou lisonja. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se e saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. A expressão grega transliterada proi indica a última vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã. Jesus reage ao crescente aumento de sua popularidade e se retira para um lugar tranquilo e isolado, onde possa conversar a sós com o Pai. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. O termo grego usado no original não se refere apenas e especificamente à lepra ou hanseníase, como se conhece hoje, mas a vários tipos de doenças e cânceres de pele. Todavia, como implicou em imundícia, segundo o Antigo Testamento, era natural que se tornasse um símbolo do pecado. Ambos são repugnantes, espalhando-se pelo corpo e são contagiosos. São incuráveis, a não ser pela misericórdia de Deus. Só Cristo pode oferecer plena solução, e isso por causa de seu compadecimento, do seu poder que vem de Deus, e porque foi para cumprir essa missão que ele veio ao mundo. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Os sacrifícios serviam de comprovação diante dos sacerdotes e para o povo de que a cura era genuína e que Jesus respeitava a lei. A cura era um testemunho concreto e visível do poder divino de Jesus, pois os judeus acreditavam que somente Deus podia curar uma doença de pele como a lepra. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. A inevitável popularidade de Jesus Cristo e a inveja e a oposição cada vez mais intensa dos líderes religiosos forçaram Jesus a se retirar da sua amada Galiléia e peregrinar pelos territórios circunvizinhos. No entanto, o povo sedento viajava de todas as partes para receber a bênção da sua palavra e poder. Amém, aleluias. Então finalizamos aqui Marcos capítulo 1, junto com todos os seus comentários e complementos. Deus abençoe, até a próxima.